Olá, amigos do YouTube. No vídeo de hoje, vídeo muito importante, vamos falar de 3 fundos imobiliários que podem ser uma boa oportunidade para você investir no próximo mês, a partir do próximo mês, ou agora, né, no final do mês, antes do último dia útil, que é quando a maioria declara os dividendos, para você já poder receber dividendos no mês a seguir. Portanto, antes de começar, não esquece de deixar o seu like, muito importante para esse vídeo atingir mais pessoas. E lembrando que se você quiser se inscrever no canal, é um canal que fala sobre dividendos, com o objetivo é ficar igual essa senhora, vendo uma bela paisagem e pensando nos dividendos que vamos receber no final de cada mês. Sem mais demoras, vamos iniciar. Eu gostaria só mostrar aqui algumas coisas antes de iniciar. Por exemplo, o ano passado eu fiz um vídeo falando que o PATL... Não, claro que nem vou sempre acertar, mas eu falei o ano passado que o PATL era um bom fundo. Quando eu falei, ele estava aqui na volta dos 60 e poucos reais. O que aconteceu? Naquela altura saiu o fato relevante, é um fundo que eu tenho na minha carteira, até posso mostrar aqui para vocês. Estou positivo. Carteira. Patrimônio. Vou mostrar rapidamente, deixa eu ver se ele está aqui, não. PATL. O preço que eu comprei, R$ 69,00. Estou com 14% de valorização, um dos poucos fundos na minha carteira que está valorizado, que está acima do preço médio. Portanto, eu falei desse fundo aqui nos 60 e tais, eu comprei 69, meu preço médio, e desde então esse fundo já aumentou mais R$ 10,00. Portanto, era um bom fundo, era um fundo pouco conhecido, que estava desvalorizado e tinha tudo para valorizar e valorizou. Pronto, ok? Eu falei este ano, no início do ano, eu falei que o SARI 11 seria um bom fundo para você investir. Nada aqui é recomendação de compra, mas quando eu falei, ele estava na minha lista, ele estava aqui em R$ 65,00 mais ou menos. E eu não tive caixa, portanto não comprei, só fiz aporte nos fundos que estão na minha carteira. Mas dos 65 ele já está hoje em R$ 74,00, já subiu mais de R$ 10,00 em 2 ou 3 meses, ok? Ou mês passado, ou há 2 meses, eu falei que o MXRF era uma boa compra, porque ele estava mais ou menos R$ 9,00. Ele estava mais ou menos R$ 9,00, por causa daquela treta da CVM, o fim do mundo acabou, o fundo morreu. Na semana passada fechou a R$ 9,80. Ok? Portanto, já subiu 80 centavos, que daria aí, sei lá, uns 10 ou 12% em relação aos R$ 9,00. Portanto, já subiu. O fundo não acabou, não foi o fim do mundo. Desculpa, minha voz está ruim. E já valorizou. Portanto, sim, às vezes eu acerto, às vezes eu vou errar, com certeza. Por exemplo, os fundos que eu trago aqui hoje, 2 estão na minha carteira, um não está. Mas eu quero que você fique atento e que você tire o seu olho só de fundos famosos, só dos fundos mais famosos ou dos fundos mais recomendados pelas grandes casas, porque o trabalho deles é investir em segurança. Eles não podem se dar o luxo de vir aqui e recomendar um fundo um pouco mais arriscado, porque pode dar errado e depois essas casas vão ser difamadas e o raio 4, e eles podem ser responsabilizados pelos maus conselhos que dão, ok? Portanto, podemos sim investir em fundos ou que estão passando por algum problema ou que não são tão famosos e ter uma boa valorização, era o que eu queria mostrar para vocês. Portanto, vamos entrar no vídeo de hoje. O fundo que eu trouxe aqui é o HELG 11, primeiro fundo de tijolo, fundo de logística, está cotado a R$ 72,00, dividend yield 12% dos últimos 12 meses, preço sobre valor patrimonial 0,60, ou seja, está com 40% de desconto sobre o valor patrimonial, e é um fundo de tijolo, que tem imóveis de verdade, não é um fundo de papel. Vamos então, portfólios, 1, 2, 3, 4, diz aqui que tem 4 imóveis, mas eu acho que está errado. Vamos então à fonte mais correta, que é o relatório gerencial. Vamos abrir, e assim já podemos analisar um pouco o fundo. O HELG é um fundo de logística, tá aqui, distribuição acumulada, isso é bacana, índice, participação do imóvel. Aqui diz que está com 10% de vacância, portanto não tem problema, tem 1, 2, 3, 4, 5 imóveis. E alguns imóveis estão
algum imóvel está com, portanto, esse está com 79% de ocupação, fazendo que sobre o total esteja com 10% de vacância. Ok, isso não é um problema. Tem 5 imóveis. Podemos ver que os clientes são de vários setores, os inquilinos são de setores diferentes, portanto tem vários inquilinos. A maioria alguns contratos vencem agora em 2022, alguns em 2023 e 39% é de 2024 para frente. Portanto, pode ser por isso que ele esteja com desconto, porque alguns contratos vão ser renovados agora e pode ter o risco de não ser renovado. Portanto, se você acha que a logística vai acabar, que é o fim do mundo, talvez não deva investir, mas se você acha que não, que tudo está... que o mercado precisa de imóveis logísticos, então não é o fim do mundo, ele está apresentando um desconto muito bom. 1 imóvel, 2 imóveis, 3, 4, 5 imóveis. Portanto, ele tem 5 imóveis, apenas 10% de vacância, 38% dos contratos vencem esse ano, vão ser renegociados e provavelmente não é o fim do mundo, não é o fim do fundo. E se houver a renegociação, o dividendo vai aumentar porque existe depois provavelmente os contratos vão ser renovados de acordo com o índice da inflação, portanto é possível que até o fim do ano haja um aumento do dividendo, que neste momento já está muito bom. Está em quanto? Qual foi o último dividendo? 70 centavos, ok? 70 centavos para R$72 dá quase 1% ao mês, ok? Portanto, Helg 11, primeiro fundo para você ficar de olho. Segundo fundo, OFF. É um fundo de fundos, não muito a dizer, é um fundo que investe em outros fundos, só que ele está pagando o dividendo de 12,5%, ou seja, é um fundo de fundos que está pagando quase 1%, praticamente 1% ao mês. E o que é interessante... Antes da pandemia estava ali na volta dos 108, 106, 104, 105. Veio a pandemia, caiu muito, chegou a R$64, que é quase o que está agora. Depois disso, houve uma valorização, houve uma subida. Não lembro talvez vocês não lembrem de 2020, mas veio a pandemia, não foi o fim do mundo, alguns fundos recuperaram. Isso fez com que a carteira chegasse a R$102 outra vez, ou seja, de 64 voltou para 102. A partir daí, depois a economia foi ficando mais fraca, e neste momento está quase no pico da pandemia, está quase no 60, que foi R$64, está em 66, está num dos momentos mais baixos para se comprar dos últimos 2 anos. E provavelmente no mercado de alta ele tem uma grande recuperação para oferecer. Está com desconto sobre o valor patrimonial de 16% neste momento. É um fundo de 142 milhões, que já tem mais de 8 mil cotistas. Ok? Não muito a falar, é um fundo de fundo. Portfólio, podemos ver que investe 32% em fundos de papéis, 23% em logística, fundos híbridos 18%, lajes cooperativas 16%, 6% em shoppings e por aí vai. Então podemos ter uma ideia da carteira desse fundo e você está comprando essa carteira com 16% de desconto neste momento. Eu tenho na carteira, acho um fundo muito bom e paga um dividendo fantástico. Está pagando, esse mês pagou 70 centavos. Estava pagando 68, podemos ver aqui, 65 no final do ano passado. Esse ano começou com... Não, aqui, o verde. 67, 68, 68 e 70 centavos no mês de abril. Portanto, o dividendo é um dividendo muito bom, ok? O UFF, fundo de fundos, não muito dizer, está pagando praticamente 1% ao mês. Uma boa oportunidade, com bom desconto em relação ao valor patrimonial. Último fundo, e esse é um fundo um pouco polêmico, neste momento, que assim como o MXRF passou por aquela crise por causa da CVM, o HCTR está passando por uma crise neste momento em relação à cotação por causa de algumas decisões um bocado erradas ou controversas da gestão. Mas a verdade é que ele é um fundo high yield, que paga dividendos brutais, e que antes podemos ver que mesmo durante a pandemia, ok, mesmo durante enquanto o fundo de fundo estava em baixa, esse fundo de papel, por ter um dividendo muito alto, ser um high yield, ele estava em alta. Olha qual o pico dele, R$160.
161 reais. A partir daí vem descendo, estava estável na volta dos 120 reais. E eu comprei uma cota a semana passada por 98. Ele chegou a 97, fechou a 97, eu comprei uma cota por 98. Durante o dia eu vi o preço chegar a 94. Já subiu um pouco. E no longo prazo, por ter um high yield, ser um fundo bom, grande, 2 bilhões e 400 de patrimônio, 173 mil cotistas, pode valorizar e oferecer um bom ganho de capital, sem falar que o dividendo é muito bom. Ok? Olha, 1,60, 1,60, 1,60, 3,20 em janeiro de 2022, se essa informação estiver correta. Fevereiro não tem nada, essa informação deve estar um pouco errada. Deixa eu ver aqui embaixo. Aqui. 1,60, 1,60 em janeiro, 1,60 em fevereiro, 1,40 em março, 1,40 em abril. Mesmo que ele baixe para 1,20, por exemplo, continua sendo high yield, continua sendo mais de 1% ao mês. 1,20 sobre 106 daria 1,2 ou 1,3% ao mês. Portanto, ao preço atual, mesmo que haja uma baixa do dividendo, ele continua sendo um high yield. Portanto, você tem a valorização, você tem um bom dividendo todos os meses e com um pouco de paciência, uma boa valorização no longo prazo. Vamos ver o que vai acontecer. Eu iniciei uma posição a 98, estava com esperança que baixasse mais, só que depois começou a subir, então eu só tenho uma cota. Porque eu queria comprar mais conforme ele fosse baixando, só que ele começou a subir, então pronto, perdi a minha oportunidade de ter comprado mais. Mas fica então aqui a dica, HCTR11, OUFF e HELG. HELG 11, exatamente. 3 fundos imobiliários para você ficar de olho agora em abril de 2022. Não deixe passar essas oportunidades, ok? Não quer dizer que você tem que investir em todos eles, mas talvez algum que faça sentido para a sua carteira, que estão descontados e que oferecem uma boa valorização no longo prazo. Muito obrigado por ver esse vídeo. Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.